Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso de Programação Orientada a Objetos em C++ da Wiki. Essa é a segunda aula do módulo de conceitos intermediários de C++. Na última aula nós vimos alguns conceitos como escopos de variáveis e namespaces, e a partir dessa aula nós vamos introduzir os conceitos de estruturas de dados. Vamos começar pelos arrays. Bom, os arrays eles são nada mais do que umas séries, né, de elementos do mesmo tipo de variável que são armazenados na memória em sequência. Então, nós podemos fazer um paralelo com a matemática com a ideia de escalares e vetores. Então, os tipos de variáveis que nós vimos até então, seja inteiros, flutuantes ou até mesmo chars, eles são como os escalares, né? Eles têm dimensão zero. E um array ele seria uma sequência de escalares, assim como seria um vetor na matemática. E como é que a gente usa, né, declara, inicializa e acessa um array? Bom, aí a primeira opção é nessa primeira linha do exemplo que está destacada em amarelo, que é você declarar entre colchetes o tamanho do array. Então, a gente está declarando um array A1, né, que vai ser um array de inteiros, designado ali pelo int, e a gente está dizendo que ele vai ter 5 elementos, né, que esse é o significado desses 5 entre colchetes. A outra forma é você fornecer diretamente quais vão ser os elementos desse array, que é aí no exemplo destacado em vermelho, que os colchetes estão vazios e os elementos são dados diretamente entre chaves. Note então que seria redundante eu colocar o número de elementos entre colchetes, né, porque eles já estão amarrados pela quantidade de elementos que são dados dentro das chaves, né, a quantidade de inteiros desse array de inteiros. E poderia até ocorrer erros, né, se a gente fixasse ali um número diferente da quantidade que está entre as chaves. E pode também, né, em vez de ser usado o operador atribuição, ali, o sinal de igual, como no exemplo destacado em vermelho, pode ser também feito dessa forma, como do terceiro exemplo ali, o array A3 de doubles, que é usado apenas as chaves para designar os elementos sem utilizar o operador de atribuição, né, o igual. Tá, e como é que a gente acessa, então, um elemento desse array? A gente usa novamente os colchetes, que é agora o número que vai estar entre colchetes vai indicar qual vai ser o índice do elemento. E no caso de arrays, esses índices não começam do 1, né? Não é o primeiro elemento vai ser o A2 entre colchetes 1, não, vai ser o 0. Então, um array de 5 elementos, como o A1, ele vai ter os elementos A1 entre colchetes 0, A1 entre colchetes 1, A1 entre colchetes 2, A1 entre colchetes 3 e o último elemento A1 entre colchetes 4. Então, nesse caso aqui, essa função cout está imprimindo o primeiro elemento do array A2, que é aquele que a gente declarou ali destacado em vermelho, e esse primeiro elemento é 16. Então, vai ser impresso na tela o número 16. E uma utilidade, né, de arrays é quando você precisa armazenar uma grande quantidade de variáveis do mesmo tipo para ser usadas em algum tipo de sequência. Então, esse primeiro exemplo aí que vocês estão vendo na tela é se eu quisesse armazenar o CPF, né, de 50 pessoas. O CPF é aquela sequência de números e, bom, depois eu quero acessar o CPF de alguma dessas pessoas, em vez de eu declarar 50 inteiros e ficar separando eles por inteiro CPF1, inteiro CPF2, eu crio logo um array CPF e aí eu posso acessar cada elemento desse array pelo índice do CPF. E um outro exemplo que é dado aí na tela é se eu quiser, né, armazenar num array um conjunto de notas, né, notas de estante nas provas e eu quisesse depois somar todos esses valores para poder tirar a média de notas da turma numa prova. Então, eu teria aqui um array de inteiros scores, e eu criaria um inteiro para receber essa soma, esse valor total, e eu poderia fazer aqui um laço for, né, como nesse exemplo, em que
as iterações do meu for vão ser os índices desse array. Então, eu vou acessando cada índice, né, indicando ali por scores entre colchetes i, e somando cada um deles, né, ao total score, que é um inteiro, e ao final desse laço for eu vou ter a soma total das notas da turma, e depois eu posso dividir pelo número total de estudantes para obter a média. E assim como na matemática existem os arrays de mais de uma dimensão, né, que são as matrizes, em C++ nós também temos arrays multidimensionais. E aí, nesse caso, cada dimensão é definida por colchetes separados. Então, por exemplo, aqui eu posso declarar uma matriz, um array multidimensional que eu estou chamando de matriz, né? Um array multidimensional de inteiros, em que, digamos, a altura dessa matriz vai ser a dimensão da primeira sequência de colchetes e a largura a dimensão dos segundos colchetes. Ou seja, linhas, colunas. E nesse caso, então, se a gente quiser fazer uma iteração passando por cada elemento dessa matriz, a gente pode colocar um for dentro do outro. Lembrando que tem que ser usados inteiros diferentes para não confundir. Estou fazendo um for em que eu estou iterando n, né, eu estou usando o índice n, e um outro for usando m. Então, eu posso acessar diretamente os elementos dessa matriz n vezes m. E esse mesmo resultado poderia ser obtido se eu simplesmente fizesse um arrayzão com o total de elementos que eu quero multiplicando as minhas duas dimensões de altura e largura. O resultado seria o mesmo e o acesso, né, dos elementos para eu designar que eu saí de uma linha da matriz e fui para outra seria como está sendo feito aí no exemplo, né, multiplicando a dimensão, né, o n pelo tamanho total da dimensão e somando a próxima, né, o próximo índice. É possível também. É questão de praticidade de gosto. Então, vamos ver aqui algumas possibilidades, né, de se definir a dimensão de um array que está sendo declarado. A primeira, né, a gente já viu, só colocar o número da dimensão desse array entre colchetes, 5, nesse primeiro exemplo. Eu posso também usar, lembra daquele conceito do define, que eu defino uma constante, né, que vai valer para todo o código? Posso fazer isso também, mas não é muito indicado. Eu posso declarar ele como um inteiro, né? Posso dizer que eu tenho um int, array length, e esse inteiro é igual a 5, e depois criar um array em que o nome dessa variável inteira vai ser o que está dentro do colchete para definir, né, a dimensão do meu array. Isso também funciona muito bem. Eu posso usar também um enumerate, em que os itens desse enumerate pode ser as dimensões desse array. A gente vai ver logo em seguida o que é exatamente uma estrutura do tipo enumerate. Não é muito usado, é meio estranho fazer isso, mas é uma possibilidade. Bom, strings. Tecnicamente, você pode criar um array normal de variáveis do tipo char, né, caracteres. Mas já existe um tipo especial de array de chars em C++, em C também, que é a string. É um tipo especial de sequência de caracteres definida aí nessa biblioteca padrão string, né, que a gente pode incluir no nosso código com o include. E a gente acessa o tipo de variável string usando a std string, para a gente poder criar uma variável do tipo string, né, uma sequência do tipo string. E aí, né, vamos lembrar aqui da última aula que a gente poderia, né, ter usado aquele using namespace std no início do nosso código para evitar de ficar fazendo esse std toda vez que a gente precisasse chamar alguma coisa da biblioteca standard. Então, tanto para o cout quanto para string. E então aqui, note, né, que a declaração da string ela fica sempre entre aspas. E a gente, na verdade, vinha fazendo isso há um bom tempo, né? Sempre que a gente usava cout para imprimir alguma frase na tela, a gente colocava essa frase entre aspas, na verdade a gente estava usando já strings.
Um cuidado que a gente tem que ter com strings é quando a gente usa a função cin, né, que é aquela que obtém dados da tela e armazena em alguma variável. Porque quando a gente... Strings, elas tecnicamente, como a gente está tratando de caracteres, tecnicamente o espaço está incluído, né? Eu posso digitar lá uma frase que contém um espaço e aquilo pode ser uma string. Só que a função cin, especificamente, ela ignora espaço, ela não reconhece os espaços. E a gente pode contornar isso usando essa função da biblioteca standard, que é a getLine, e dessa forma a gente pode forçar a cin a armazenar uma string com espaços dentro de uma variável do tipo string. Então, por exemplo, nesse exemplo aí que está na tela, né, tem a cout pedindo para a pessoa fornecer o seu nome completo, e a pessoa vai lá digitar o primeiro nome, espaço, segundo nome, espaço, terceiro nome, e aí essa string chamada nome vai ser capaz de armazenar esse nome completo com os espaços. Tá, structs. Nós vimos até aqui, então, os arrays, os strings, que eles são sempre sequências do mesmo tipo de variável. Né? Um array de inteiros, ele só vai ter inteiros. Um array de flutuantes, ele só vai ter flutuantes. Um array de chars, ele só vai ter caracteres. O struct, ele é um tipo de agregado diferente, que é quando você precisa juntar, né, agregar múltiplos tipos de variáveis, variáveis de tipos diferentes. E ele já é a nossa primeira olhada no que vai ser o conceito de classes no próximo módulo. Então, vamos supor, né, que eu quero criar uma estrutura que tenha informações diferentes acerca de algum item que eu quero armazenar. Por exemplo, aqui, vamos supor que eu quero criar um banco de dados de empregados de uma empresa. Então, eu crio essa struct empregado, que ela vai armazenar um ID desse empregado, né, um número lá que tem no crachá dele, que identifica ele dentro da empresa, a idade, o salário dele, pode conter outras informações também ali dentro dessa struct. Então, eu declaro, né, depois de declarar que a minha struct do tipo empregado vai ter essas três informações, eu posso, então, declarar um empregado chamado Joe, né? Eu estou criando uma struct do tipo empregado chamado com o nome de Joe. E como é que então eu acesso e atribuo valores a cada um dos elementos dessa struct? Usando o ponto. Então, para a struct Joe, né, para o empregado Joe, eu determino o ID dele chamando Joe.id igual 14. A idade dele, Joe.idade, 32. E aí depois eu posso criar outra estrutura de empregado, chamado Frank. E aí eu atribuo, né, qual é o ID do Frank, Frank.id, 15. Qual é a idade do Frank, Frank.idade, igual 28. E assim por diante. Os enumerated, né, os enums que a gente viu por alto quando a gente aprendeu sobre o switch, eles são agregados que apenas representam uma lista de possíveis valores que um objeto pode ter. E por isso que eles são muito usados no switch. Né? A gente tinha visto na aula de operadores, de controladores de fluxo, que em vez de ficar usando múltiplos else if, quando a gente tem múltiplas possibilidades que precisam ser avaliadas, a gente pode criar um enum, listar todas essas possibilidades e usar, né, o switch para ficar determinando o que o código vai fazer no caso de cada uma dessas possibilidades. Então, eu criei aqui um enum chamado colors, que vai ter três possibilidades, vermelho, amarelo e azul. E aí eu crio, né, uma estrutura enum colors e eu vou chamá-la de cor. Né? Então, primeiro eu estou declarando o nome do enum e depois eu estou declarando como se fosse um objeto, né, uma variável do tipo colors chamada cor. Então, não confundir esses dois conceitos. Eu tenho aqui o nome da estrutura e eu tenho depois o nome da variável. Tanto no caso, né, do struct como do enum, ele vai chamar esse colors com C maiúsculo e o empregado maiúsculo aqui que a gente criou, eles vão funcionar como o tipo da variável. Assim como a gente declara int idade, eu vou ter um empregado Joe, ou aqui um colors cor.
Eles vão ser como se fosse o tipo, né? Porque eles são objetos. Então, eu estou pedindo aqui para o usuário entrar, né, com o nome dessa cor e eu estou abrindo um switch para verificar as possibilidades dentro do que o usuário me forneceu, o que eu vou fazer de acordo com o que o usuário entrar lá na CIN. Se ele escrever a palavra vermelho, vai ser chamada a função cout, vai imprimir na tela, gosto de vermelho. Se eu usasse if e else if, né, eu estaria saindo de um if e agora entrando num else if. E agora o próximo case do switch, se for amarelo, ele vai ver, bom, amarelo também é um membro do meu enumerate, e nesse caso ele vai imprimir na tela, não gosto de amarelo. Se for a possibilidade azul, ele vai imprimir na tela a frase azul é ok. E aí, se o usuário escrever na tela alguma coisa que não faz parte desse enumerate, que não era um membro, que não é nem azul, nem amarelo, nem vermelho, o switch tem essa opção que é o default, né, que é para o caso de uma opção que não está prevista na lista, e vai ser chamada, nesse caso aí, essa função cout para imprimir na tela, essa cor não é nem vermelho, nem amarelo, nem azul. Então, essa aula de conceitos vai se encerrar aqui e nós vamos passar lá para o VS Code para a gente ver um exemplo prático de aplicação de arrays. Eu escrevi aqui um código para resolver uma EDO, né, uma equação diferencial ordinária, pelo método de Euler explícito. Que, para quem não conhece, é um método para resolver equações do tipo em que a gente tem uma derivada de uma variável no tempo, sendo que essa variável também depende do tempo, né? Também é uma função do tempo. E essa variável vai ser igual a uma função de x e de t, né? Lembrando que x também depende de t. Então, eu estou aqui declarando a IOString, né? Porque eu vou usar a CIN e cout. Essa fstring aqui, eu estou declarando porque eu vou ensinar para vocês uma funcionalidade nova de C++, que é escrever informações em um arquivo. A gente vai ver no final desse código como isso vai funcionar. Estou incluindo a CMath, que eu vou usar algumas funções matemáticas, como exponencial, que já dá até para ver aqui na tela, power também, vou usar aquela função de valor absoluto, a fabs. E esse algoritmo, vocês também vão ver onde é que a gente vai usar. Que a gente vai usar uma função aqui de avaliar o valor máximo de um array e o valor mínimo de um array. Então, note que aqui eu já estou colocando logo de cara, antes mesmo da main, antes de qualquer função, o using namespace std que a gente aprendeu na última aula. E naquela aula, né, a gente tinha incluído o using namespace std dentro da main. Isso significava que a gente só poderia não ter que escrever o std dentro da main. Então, todas as funções que a gente tinha declarado fora da main, a gente ainda precisava colocar std, cout, blá. E aqui, como eu estou colocando ela do lado de fora de tudo, né, ela está meio que tendo aqui um escopo global, globalmente no meu código inteiro, eu não preciso escrever aquele std, sempre que eu usar alguma coisa da biblioteca standard. Então, eu estou começando aqui criando uma funçãozinha para a minha função f de t e de x. Que essa função aqui é uma x multiplicado por uma razão de exponenciais no tempo. E eu criei aqui uma funçãozinha que retorna a solução analítica dessa EDO aqui, né, dx dt igual a essa f de xt, para a gente poder comparar, né, com o resultado do nosso método numérico. E aqui na main, né, veja aqui, estou colocando um monte de couts que já não precisam daquele std na frente dela aqui, como o VS Code está mostrando que ela normalmente seria. Então, eu estou imprimindo algumas informações na tela. Essa rotina calcula a solução de um EDO do tipo papapá, usando o método de Euler explícito. E eu peço aqui para o usuário fornecer qual vai ser a condição inicial dessa EDO, ou seja, qual é o valor de x para o tempo t igual a 0. Crio um double t0 para ser o meu tempo inicial, já estou fixando ele aqui em 0. Crio o double x0, que vai ser esse meu valor inicial.
pego lá com a CIN do usuário qual vai ser o valor desse x0. Estou fixando aqui o meu tempo final de avaliação da solução dessa EDO em 2 segundos. E estou pedindo para o usuário para dar a discretização temporal, né? O número de passos de tempo que a gente vai usar na solução. Nesse caso aqui, eu preciso dar um valor inicial para esse inteiro n, porque eu vou usar esse n depois para criar um monte de arrays. Na próxima aula, a gente vai ver uma forma de contornar isso, que eu poderia só declarar aqui um n e depois criar esse monte de arrays de um n que eu não conheço ainda, né, no momento da compilação do código, que valor vai ter esse inteiro. A gente vai ver aqui uma forma de fazer isso. Então, estou atribuindo o valor que o usuário der ao n e calculando aqui o passo de tempo, né, que é o tempo final menos inicial dividido pelo número de time steps. Então, agora eu criei 4 arrays, um para cada valor de tempo dentro dessa discretização, um para armazenar os valores exatos, né, da solução da EDO em cada tempo desse, um para armazenar os valores da solução numérica, né, os valores encontrados pelo método de Euler explícito, e um array para armazenar o erro, né, absoluto de cada um desses valores da minha solução numérica no tempo. Então, estou aqui dando as condições iniciais, né? Então, por definição, o meu erro do tempo 0 vai ser igual a 0, porque está usando a condição inicial que é a mesma nos dois arrays. E estou colocando aqui o meu laço for, né, para calcular a solução do método de Euler, que ele atualiza aqui o instante de tempo com o tempo inicial mais o passo de tempo. E o meu x do tempo i mais 1 vai ser o x do tempo anterior mais passo de tempo vezes a função avaliada no tempo anterior e no x anterior. Então, aqui está vendo aqui que o VS Code chama lá, né, aquela definiçãozinha da double F com os comentários que eu escrevi lá em cima. Tá, então, depois de calcular a solução numérica, eu estou calculando aqui em cada laço também qual é a solução analítica para cada intervalo de tempo, né, chamando a minha função analítica, que eu defini lá em cima, e chamando aqui a fabs para calcular o erro absoluto em cada ponto desse, em cada valor de tempo. Aqui eu estou imprimindo na tela qual é o valor máximo e o valor mínimo do array de erros. E por isso que eu incluí aquela biblioteca algorithm lá em cima, que ela tem essas duas funções, maxElement e minElement. O que a gente fornece para elas? O item inicial e o item final do array. Isso é feito dessa forma um pouco esquisita, porque a gente está dando o nome do array e depois o nome do array mais o número de elementos, que é isso que ele vai entender como elemento inicial e elemento final. Nota que aqui, quando eu estou tentando extrair o valor mínimo do erro, eu não quero que ele considere aquele elemento inicial, né? Aquele primeiro elemento do array erro, porque ele era a diferença das condições iniciais, vai ser 0. Então, isso aqui não é um erro numérico para mim, né? Eu não quero que ele considere esse cara. Então, por isso que eu coloquei aqui erro mais 1 até erro mais n, que eu quero que ele pegue o valor mínimo a partir do segundo elemento até o último. Então, ele vai imprimir na tela o valor máximo do erro do método numérico e o valor mínimo do erro do método numérico nesse intervalo que a gente deu do tempo inicial até o tempo final. E vamos então agora exportar os resultados, né, desse cálculo para um arquivo. Como é que a gente faz isso em C++? Por isso que eu incluí aquela biblioteca fstring, né? A gente declara aqui um tipo ofstring myfile aqui, isso aqui pode ser qualquer nome. E aí, esse objeto do tipo myfile eu vou abrir. Como esse arquivo ainda não existe aqui na nossa pastinha, no nosso workspace, ele vai ser criado. Então, eu estou chamando ele de eulerexplícito.txt, né? Estou criando um arquivo txt com um nome aqui qualquer.
E aí, como é que a gente imprime informações nesse arquivo, né? Com aquele mesmo operador de impressão que a gente usa na Cout. Então, eu estou dizendo que no meu arquivo, eu vou primeiro imprimir aqui uma linha com o texto tempo, segundos, item de tabulação. Lembra que a gente já vinha usando um /n para indicar uma pulada de linha? Então, o /t é uma tabulação, ele é equivalente a você dar um tab, né? O tab do seu teclado quando você está escrevendo um texto. Então, tabulação, x analítico, ele vai escrever isso no arquivo, né? Na primeira linha do arquivo. Tabulação, x calculado em Euler. Tabulação, erro, pular para a próxima linha. Na próxima linha, eu comecei aqui um laço de for, vou iterar aqui no tamanho do meu array e vou imprimir no meu arquivo o valor do array que tem os intervalos de tempo, uma tabulação, o valor do array que tem a solução exata da EDO, na solução analítica, tabulação, o valor do o item do meu array que tem a solução numérica calculada pelo método de Euler explícito, tabulação, o valor do meu erro absoluto e pular uma linha, e aí próximo item aqui do for para a próxima linha e assim sucessivamente até eu ter todos os elementos do meu array. Importante, né, sempre que a gente lida com arquivos, ter esse comando de close quando a gente termina o que a gente precisa fazer com ele para fechar o arquivo. Isso é muito importante. E aqui eu estou usando outra função da IOStream, que é o system, que é um comando que permite que você escreva dentro, né, chame dentro do seu código de C++ o que seria equivalente a um comando do terminal do seu sistema operacional. Então, eu estou usando isso daqui para criar uma figura da comparação, né, dos meus resultados analítico e numérico, né, aproximado. Eu estou usando um programinha chamado GnuPlot, que para quem não conhece é um programa que permite criar plots, né, de gráficos. Eu escrevi esse arquivo PLT aqui, que é um script do GnuPlot. Vou passar aqui rapidamente, né, que o objetivo aqui da aula não é ensinar GnuPlot, mas eu estou pedindo para ele plotar informações daquele meu arquivo txt que eu estou criando, né, com os itens do meu array. E aí, poxa, vamos supor então que eu queira fazer isso de outra forma, que eu queira escrever num arquivo que eu possa abrir no Excel, por exemplo, né, para criar um gráfico lá no Excel, eu quero usar Excel. Você pode. Em vez de criar aqui um TXT, você cria um CSV, um ponto .csv, né, que é aquele arquivo separado por vírgula, como a separated variable. E em vez aqui de dar tabulações, você simplesmente imprime vírgulas. Aqui, né, em vez de uma tabulação, vira uma vírgula. Então, todos esses dados aqui vão ser arquivos com dados separados por vírgula, que o Excel consegue ler. Você consegue, então, abrir o seu arquivo no Excel e pode criar uns gráficos lá dentro, se você quiser. Okay? Então, vamos compilar esse código e rodar. Vamos lá no terminal, Run Build Task. Selecionar aqui o nosso G++. Ok, build concluído com êxito. Criamos aqui o nosso Euler.exe, nosso executável. Então, vamos abrir aqui um terminal para executar esse código. Aqui, /barra invertida, né, já que a gente está no Windows. Euler.executável. Então, ele imprimiu aqui na tela aquele textinho inicial, né, essa rotina, calcula a solução da EDO usando o método de Euler explícito. Vamos dar aqui a condição inicial. Eu sei que no meu t igual a 0, aquela minha função ela tem que ter o valor de x igual a 3. E vamos dar aquela mesma discretização que a gente usou para inicializar, o 100. Então, aqui ele já calculou, né, o erro máximo do meu método e o erro mínimo do meu método. Está levando um tempinho agora aqui para escrever aquele arquivo txt. E pronto, agora que terminou a execução, percebe que foram criados aqui na minha workspace tanto o arquivo txt quanto um arquivo, né, de imagem aqui, né, foi o que eu mandei o GnuPlot plotar. Então, vamos tentar visualizar ele aqui com o resultado, né, do nosso cálculo numérico.
Vamos procurar ele aqui dentro. E pronto. Esse aqui é o resultado do código que a gente acabou de rodar. Perceba que ele tem uma solução de analítica plotada, uma solução analítica daquela EDO plotada no tempo. E tem aqui os valores calculados pelo método de Euler explícito, que está plotando com esses pontinhos, que eu pedi aqui no Gnuplot. E mostrando aqui que o nosso método numérico teve uma boa solução aqui, uma solução relativamente boa dessa EDO. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Vejo vocês na próxima aula, que vamos falar sobre ponteiros e referência. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante e até a próxima!